Ministro Carlos Alberto, presidente desse trabalho, minha saudação. Ministro Rieder, meu companheiro de mesa, meus cumprimentos. Senhor presidente dessa corte, meus parabéns por este evento magnífico. Senhores ministros e demais componentes deste excelente plenário. Eu, até agora, não sei bem o que vou falar. A minha inclusão nesse seminário foi ex officio, inclusive quanto ao tema. A princípio, eu pensei que era só para contar a história, e é possivelmente o que eu vou fazer mesmo. Eu pensei que era os 70 anos do TST, evolução da jurisprudência. Eu falei, epa, isso vai ser complicado. Mas não é, é evolução e jurisprudência. E o ministro Rieder disse, olha, eu podia ficar mais com a parte da história, não porque ele seja mais velho, é que ele ficou mais tempo do que eu na Justiça do Trabalho. Eu disse, não, pois não. Falarei alguma coisa sobre a jurisprudência, até porque ele me chamava muito de brincadeira que eu era o xerife da jurisprudência. E, de fato, eu procurei muito, durante os anos da minha atuação, o ministro Ives foi meu companheiro na Comissão de Jurisprudência, que as nossas súmulas e as nossas orientações jurisprudenciais fossem o reflexo de várias decisões no mesmo sentido. Eu achava isso fundamental. Achava isso tão fundamental que um dos últimos trabalhos que eu fiz, do qual eu muito me orgulho, juntamente com os outros membros da Comissão da Jurisprudência à época, foi fazer uma busca dos precedentes anteriores à nossa época no tribunal. Porque os senhores se lembram, as súmulas anterior a 90 não indicavam os precedentes. E toda a súmula, como é uma síntese de uma ideia, muitas vezes, para bem entendê-la, é fundamental ler os precedentes. Sentir em quais circunstâncias se decidiu daquela maneira. E aí fizemos um trabalho de busca de todos os acórdãos que informaram aquelas súmulas, e já estávamos na época da informática, e foi possível se colocar para acesso a todos os jurisdicionados, os precedentes que informavam aquelas súmulas. Porque me pareceu sempre fundamental que algo que mais desmoraliza a justiça ou faz o cidadão perder a confiança na justiça é, numa mesma situação, um ganhar, o outro perder. Então, é muito importante que haja a segurança jurídica, muito importante para o mundo empresarial, para que saiba qual é o custo para um determinado investimento. É muito importante para o jurisdicionado saber qual é o seu direito. É muito importante para a celeridade da justiça, para que possa, normalmente, julgar os casos de maneira igual, porque tem-se o precedente.
Mas, para tanto, é fundamental que a súmula da jurisprudência reflita realmente julgados anteriores. É muito ruim que o jurisdicionado imagine que o tribunal está impondo um determinado pensamento sem que aquilo seja fruto de uma reflexão, de debates, de ouvir a sociedade, o jurisdicionado, o mundo jurídico sobre uma determinada matéria. Eu pensava sempre que uma súmula deveria ser respeitada mais pelo conteúdo de seus precedentes do que pela sua validade formal. Vocês se lembram do pré-julgado. O pré-julgado tinha um efeito vinculante hoje muito parecido com este efeito que tem a decisão que é proferida nos recursos repetitivos. Vigeu durante anos o pré-julgado, com seu efeito vinculante. Num dado momento, o Supremo Tribunal Federal disse, não pode. Eu temo que isto possa vir a acontecer novamente. E as coisas, às vezes, acontecem não é sem razão. Acho que as decisões que venham a ser sumuladas é preciso que convençam os cidadãos da sua razão de ser. E isto deve ser feito pela fundamentação dos precedentes que a informam. A propósito disto, fazendo um parênteses, há uma questão que eu queria colocar uma dúvida. Hoje se estipulou que o órgão que uniformiza a jurisprudência é a SDI. E se previu que o presidente da turma pode denegar o processamento dos embargos à SDI. Eu gostaria de pôr essa questão à reflexão para perguntar, tem fundamento jurídico para isto? Por que faço esta indagação? Porque o Decreto-Lei 229 de 67 previa expressamente: cabe ao presidente da turma indeferir os embargos quando não houver a contrariedade à lei ou a decisão recorrida estiver em consonância com pré-julgado, jurisprudência uniforme e tal. Estava aí a previsão legal. Em 67. Veio a Lei 5.448 de 68 e modificou esta redação do 894, não mais prevendo isto. Então, não havia mais o despacho do presidente. Veio a Lei 7.701/88 e, no artigo 3º, letra C, disse o seguinte: os agravos regimentais, compete à seção de dissídios individuais julgar, em última instância, os agravos regimentais de despacho denegatórios dos presidentes da turma em matéria de embargos na forma estabelecida no regimento. Bem, nesta altura, me parecia até razoável admitir-se o despacho do presidente da turma em embargos. Era razoável porque havia essa previsão dizendo que cabe à SDI julgar os agravos contra os despachos do presidente da turma que denegaram o processamento. Então, de uma certa maneira, a norma estava admitindo o despacho do presidente, só que, a esta época, o relator não tinha competência para exarar despacho de admissibilidade nos embargos. Aí vem a lei subsequente, que é a atual, a 3.015 de 2014, e atribui a competência expressa para o relator exarar despacho de admissibilidade dos embargos. Então, me pareceu que ficou uma coisa um pouco estranha ter o relator
a competência para exarar despacho de admissibilidade de desembargos e também o presidente da turma ter a competência para exarar este despacho. É uma coisa que me preocupou um pouco, que eu gostaria de ver um pouco discutida, porque, num dado momento, pode-se até se levantar a nulidade de processos vários em que houve o despacho do presidente denegando o processamento dos embargos. Então, existe apenas uma questão que eu queria fazer entre parênteses. Mas o ministro Carlos Alberto me provocou quanto a essa questão da OJ, e vou fazer um pouquinho de história. Foi exatamente como ele falou, e eu vou dizer isso para ver qual é a mentalidade que havia então. Nós estávamos em um julgamento, e lá pelas tantas, aquela divergência enorme, e o ministro Ajuricaba disse: acho que já julgamos um caso igual a esse. Pegou um caderninho com aquelas folhas amarelas já caindo e ficou procurando de folha em folha e localizou o precedente. E aí nós decidimos de acordo com o precedente, porque cabe a nós respeitarmos a nossa jurisprudência. Aí, então, nos casos subsequentes, o presidente era o ministro Ney Dória, a secretária da Comissão de Jurisprudência era a Rita, e aí nós pedimos à Rita: olha, todo caso novo, interessante que houver, anote qual é a decisão que se tomou. E, para isso, se comprou um livrinho de capa preta. E aí todo mundo passou a falar: vamos ver o livrinho de capa preta, o que ele contém. Lá pelas tantas, o ministro José Luiz ficou com ciúme, falou: mas por que só a comissão tem esse livrinho? Nós devíamos ter esse livrinho também. E aí mandamos fazer um livrinho para cada um. E aí, lá pelas tantas, o ministro disse: por que nós não mandamos uma cópia desse livrinho para os regionais? Aí os ministros disseram: não, mas isso é nosso aqui interno. Mas, escuta, nós não somos um tribunal de uniformização de jurisprudência, não é importante que os tribunais conheçam isso? Então, tá bom. Aí mandou para os tribunais. E de um tribunal acabou indo para a LTR. A LTR publicou, deu tanta repercussão, né, queria tanta gente saber daqueles precedentes, que aí se passou a denominar orientação jurisprudencial, passou a se dar uma numeração, passou-se a colocar em ordem alfabética. E por que é orientação jurisprudencial? Por que não súmula? Pelo dinamismo, ela é muito mais simples. A OJ é apenas a coletânea de um número de precedentes em determinado sentido de uma determinada matéria. Quando a matéria era relevante, importante, iria implicar em multiplicação de processos, depois de algum tempo se transformava em súmula. Então, o OJ tinha também esta virtude de haver um amadurecimento do debate do tema no seio da sociedade. E acabou persistindo até hoje, acabou sendo institucionalizada, inclusive com referência na própria CLT como fundamento para negar o processamento a recurso. Outra matéria que eu gostaria de fazer uma referência foi aquilo que o ministro Carlos Alberto fez menção, é que a Resolução 201 diz: publicado o Acórdão Paradigma, os processos, porventura suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição, retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Isto aqui me pareceu ir um pouco longe demais em relação à disposição do Código de Processo Civil, porque aqui pareceu fazer entender que o juiz de primeiro grau, a ele caberia simples e automaticamente aplicar a tese do precedente jurisprudencial.
o próprio CPC admite que o juiz, desde que enfrente a fundamentação do precedente jurisprudencial, desde que demonstre as razões pelas quais ele não entende daquela maneira, ele pode julgar de outra forma. A resolução não diz que não é assim, mas também não diz que é assim. Apenas diz que cabe ao juiz a aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Modus in rebus, deve mesmo, mas, no entanto, pode o juiz, desde que apresente fundamentação adequada, enfrentando as razões constantes do precedente, julgar em sentido diverso. Também ainda, dentro da história, vou dar uma palavra sobre a famosa 331. Nós vivíamos um momento em que tínhamos o enunciado 256, à época chamava enunciado, que me parece perfeito até hoje. Nós todos aprendemos nos bancos escolares que a força do trabalho é inseparável da pessoa humana, que não se pode vender a força do trabalho. Portanto, é perfeito o 256 quando vedava a intermediação de mão de obra. Mas nós vivíamos nos anos 90. Veio o Decreto-Lei 200 a permitir a terceirização de vários serviços secundários do Estado, como limpeza, como assessorista, como motorista, veio a lei da vigilância, se encaminhando nesse sentido. Mas o que foi mais importante é que começaram a aparecer alguns casos em que verdadeiramente não era simplesmente uma intermediação de mão de obra. A empresa realmente prestava os serviços. A contratação não visava simplesmente a mão de obra, mas havia a contratação de um serviço pronto e acabado, sem que se interessasse o tomador de serviço se era A, B ou C que fosse executar os serviços. Então, diante da previsão do Código Civil do contrato de prestação de serviços, nós ficamos numa situação um pouco difícil. E havia uma divergência enorme entre os tribunais regionais. Mas muito pior que isto é que cada vez mais vinha aumentando as empresas de prestação de serviços, empresas inidôneas, empresas que abriam um dia e fechavam no outro, desapareciam, não pagavam os salários e os direitos dos trabalhadores. Como naquela época era muito limitado o que era objeto de terceirização, nós imaginamos que, ao fazermos uma súmula, cujo objeto principal, vejam bem, era estabelecer a responsabilidade subsidiária, que me pareceu sempre ter um alcance social muito maior, que fez com que o trabalhador não ficasse de mãos abanando sem receber sequer o salário. Ousadamente, o tribunal estabeleceu a responsabilidade subsidiária sem que houvesse instituto jurídico autorizando. Os senhores procurem na nossa normatividade, não há, vão ver alguma coisa parecida no endosso do cheque, mas estabelecemos algo para salvar uma situação, que era milhares de trabalhadores, porque para se criar uma empresa de prestação de serviço, bastava uma salinha com telefone, e aí entrava numa licitação, e se ganhava a licitação, e não cumpria, e desaparecia.
E aí tivemos a ousadia de dizer, inclusive o Estado, a administração pública, onde havia um número enorme desses casos. Hoje, quando se ataca muito a 331, se esquece dessa parte que me parece que teve a repercussão maior, principalmente naquele momento. Hoje, talvez, os tomadores de serviço tomam muito mais cuidado do que se tomava na época em que eles não tinham responsabilidade alguma. E por isso que nós falamos, ora, ela é válida na atividade meio, veja que não consta da súmula nenhuma palavra sobre atividade fim. Nós não usamos essa palavra atividade fim. Nós dissemos que era válida a terceirização na atividade meio, porque na nossa concepção na época, na atividade meio, normalmente não havia pessoalidade e a subordinação. Porque o normal da época era isso. O exemplo mais evidente, mais clássico, que está lá expresso, que é a de limpeza, normalmente o pessoal da limpeza não tem a pessoalidade e a subordinação para com o tomador de serviço. Esta foi a razão pela qual, à época, nós estabelecemos dessa maneira, que era para salvar uma situação de momento. Mas não imaginávamos, com toda a sinceridade, que passados 5 anos, 10 anos, 15 anos, não viesse a ter uma normatividade relativamente a esta questão. E nem imaginávamos que houvesse um desenvolvimento tal do sistema de produção, de gestão das empresas, que modificou muito de uma década para cá. Aquilo que havia na nossa época de terceirização não significa nem 1% do que hoje há no mundo econômico. Eu pensei em fazer esta menção porque já fui muito xingada por causa dessa súmula em vários ambientes. Como é que está meu tempo aí? Sim. Hoje, há 2 aspectos. Cresceu muito em importância a jurisprudência, os precedentes. Muito mais importante do que, então, era. Por outro lado, está-se numa posição mais confortável, porque se prevê o Instituto da Modulação, que é muito importante para o conforto do tribunal ao ter que instituir uma tese que até então não era sabido ou conhecido ou esperado. É lógico que quando há uma norma legal que estipula uma obrigação induvidosa e se faz uma súmula sobre aquela questão, ela repercute nos últimos 5 anos em relação à data do ajuizamento da ação. Mas quando é uma matéria em que campeia a divergência de entendimento, a divergência jurisprudencial, em que realmente a questão, há opiniões em vários sentidos, inclusive na doutrina, então é mais do que razoável que, estabelecida uma determinada obrigação, que ela passa a viger a partir daquela oportunidade, não se estabelecendo um débito dos últimos 5 anos. Isto me parece muito importante para a própria economia do país. Eu acho que essa questão de segurança jurídica, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que não há emprego sem empregador e, portanto, é importante para os investimentos
que se tenha essa segurança. Bem, eu vou iniciar, eu vou comprar uma outra empresa que está em estado dificultoso, etc., eu vou começar um novo investimento, etc., mas eu tenho certeza que, de uma hora para outra, não vai aparecer um débito de 5 anos para trás desse pessoal todo. De maneira que eu acho que, nesse aspecto, o tribunal hoje tem uma oportunidade muito maior, inclusive com a audiência pública, de ouvir a sociedade, o jurisdicionado. É uma questão que atribui ao tribunal uma tranquilidade maior para estabelecer uma determinada tese jurídica. E agora, então, com a previsão constitucional do Instituto da Reclamação para o respeito às decisões do Tribunal Superior do Trabalho, torna-se mais importante ainda as decisões da Corte Superior do Trabalho. A gente tinha uma carência muito grande desse instituto. Muitas vezes se desrespeitava flagrantemente uma jurisprudência já consagrada e não se tinha como obviar essa situação. Então, agora, com esse instituto, reforça a atuação do Tribunal Superior no sentido da uniformização da jurisprudência no país. Mas, finalmente, para não exceder o tempo, eu acho, ministros aqui presentes, que cada vez aumenta mais a carga de trabalho, o número de processos, e o tribunal luta com todas as suas forças para atender. Os regionais, a mesma coisa, o primeiro grau, a mesma coisa. Então, eu acho que esses processos repetitivos estão se iniciando agora. Tivemos a primeira sessão em que se definiu a jurisprudência em um processo repetitivo. É natural que um instituto novo vá ter um pouco de dificuldade na sua implantação, mas eu tenho toda a esperança de que, com o correr do tempo, vá dar frutos imensos, porque em cada processo de natureza repetitivo que se estabelece uma tese, ele vai resolver milhares de outros processos. E quando se souber que aquela questão tem este efeito, praticamente um efeito vinculante, a tendência das partes é respeitar mais o direito estabelecido. Isto é um lado desta questão. O outro lado que eu queria fazer a menção é que me parece que o Tribunal Superior do Trabalho também poderia pensar maneira de diminuir o número de ações trabalhistas no país, diminuir os conflitos trabalhistas no país. Isto me parece dever ficar mais para o Tribunal Superior do Trabalho, porque o primeiro grau não pensa nisso. O primeiro grau pensa em aumentar o número de varas. Os tribunais normalmente pensam em aumentar o número de turmas. Cabe ao Tribunal Superior do Trabalho imaginar algo que possa diminuir o número de ações no país. Eu me lembro de uma medida que foi tomada em uma certa época, que não pode parecer, mas teve efeito. Se publicou o número das 10 empresas que tinham o maior número de ações aqui no tribunal. Vieram depois diretores jurídicos de várias dessas empresas me dizer: olha, quase que eu perco o emprego por causa daquilo. Eu tive ordem expressa de que saíssemos
do segundo lugar, do primeiro lugar, do terceiro lugar naquela lista, resolvesse aqueles processos, fizesse acordo, mas era um absurdo que nós estejamos encabeçando uma lista do Tribunal Superior do maior número de ações. O diretor jurídico, o presidente ficou surpreso porque não sabia daquilo. E isto, vários aconteceram. Estou apenas a me lembrar desse caso, que foi um exemplo que a gente pode tomar medida. Outro caso que foi da nossa época, a questão da penhora online, a dificuldade que tem os processos de execução que não terminavam, a implantação da penhora online, vieram bancos particulares e disseram, nós queremos fazer isso, tem que ser com o Banco Central. O Banco Central não tem muita dificuldade. Se não tiver autoridade do Banco Central, isto não funciona. Implantou-se. Veio o presidente da CNI na minha sala, disse, isso tem que acabar, está havendo absurdo, várias penhoras em várias contas. Tá, bem, está iniciando, alguma falha há de haver, mas nós vamos corrigir. Está aí, hoje, uma medida de extrema eficácia. Bem, mas em síntese, do que eu queria dizer isso, é preciso que se diminua o conflito entre capital e trabalho, é preciso que se diminua o número de ações trabalhistas no país, porque não é possível que se continue assim, que cada vez mais aumente o número de ações e que se pense como única solução a criação de novos órgãos na Justiça do Trabalho. Essa justiça, que, a meu ver, é a que garante o sistema político do país. Disse, muitas vezes, que o direito do trabalho é o mais social dos direitos. É uma grande verdade, porque, como diz José Leal Amado, o trabalho não existe. O que existe é o trabalhador. Muito obrigado.